Sabe quando um projeto dá tão errado que a reputação dele acaba, ou ele é apagado da existência? Existem vários casos, como The Day Before, prometeram o melhor jogo de sobrevivência, mas entregaram algo tão ruim e mentiroso que virou piada. Teve o caso do Concord, o fracasso de 200 milhões de dólares que fechou em 2 semanas, o PT Silent Hills, que a Konami deletou sem dó após a saída do Kojima, houve ainda o Active Shooter, banido por ser um simulador de massacre escolar, e o Flappy Bird, deletado pelo próprio criador porque ele achou que estava viciando as pessoas. Isso não acontece só no mundo dos games. O desenho Adult Party Cartoon foi tão pesado e bizarro que a Nickelodeon finge que nem existe. E a produção do filme da Batgirl foi um fiasco tão grande que a Warner quer esconder esse filme do público. Por isso, eu separei alguns casos de projetos tão problemáticos que acabaram sendo arruinados por polêmicas. E para começar, vamos de BMX XXX. Esse aqui é o exemplo perfeito de quando uma empresa entra em desespero e decide apelar para baixaria para não acabar falindo. Lá por volta de 2002, a empresa de jogos Acclaim estava quebrada. E em vez de fazer um jogo bom para sair do flop, algum gênio lá dentro decidiu: vamos colocar strippers reais e nudez dentro de um jogo de bicicleta? O plano era basicamente vender o jogo pro público adolescente na base do hormônio e tentar chamar a atenção gerando polêmica. Só que o tiro saiu pela culatra. Foi um mico tão grande que o Walmart proibiu a venda. E a Sony obrigou os caras a censurarem o jogo inteiro no PlayStation 2, para não piorar a situação. O pior é que quando o jogo saiu, todo mundo viu que a polêmica era só uma cortina de fumaça para esconder a gameplay horrorosa. No fim, a tentativa de polemizar e atrair um público estranho não deu conta de salvar a empresa. E o jogo hoje só é lembrado como aquele projeto patético que tentou usar peitos pra vender, só que não deu certo. Já que o filme do Michael Jackson tá em alta, por que não falar de uma polêmica envolvendo o rei do pop? Se você costumava assistir os Simpsons, deve lembrar daquele episódio em que o Homer conhece um cara no hospital psiquiátrico, que jura ser o Michael Jackson. E o detalhe é que o próprio Michael dublou o personagem, e até ajudou a compor a música de aniversário da Lisa. And goodwill. I wish you praise and joy. I wish you better than your heart desires and your first kiss from a boy. Tudo tava bem até 2019, quando lançaram aquele documentário pesado com acusações contra ele. E sendo bem sincero com vocês, eu não acredito nessas acusações. Pra mim, isso foi só a mídia suja querendo estragar a imagem dele a todo custo, como sempre fazem pra gerar cliques e audiência. O Michael Jackson, na verdade, era um amor de pessoa. I am not going to do anything sexual to a child. It's not where my heart is. I will slit my wrist first. I would never do anything like that. That's not Michael Jackson, I'm sorry. That's someone else. Mas os produtores da série e a Disney entraram em pânico. Com medo da pressão dessa mesma mídia, a solução deles foi simplesmente apagar o episódio. Eles preferiram fingir que o projeto nunca existiu, por puro medo de associação, escondendo tudo debaixo do tapete pra pagar de empresa perfeita. E pra provar como a Disney gosta de esconder as coisas, lá em 1946, a Disney lançou um filme chamado A Canção do Sul. O filme misturava atores reais com animação, e até ganhou um Oscar de melhor canção original. O grande problema é que a história se passa no sul dos Estados Unidos, logo após a Guerra Civil, e retrata a vida nas plantações de um jeito extremamente romantizado e lotado de estereótipos raciais e ofensivos. O negócio envelheceu tão mal que virou uma verdadeira mancha na história da empresa. E o que a Disney fez? Em vez de assumir o erro do passado e simplesmente colocar um aviso de contexto histórico antes do filme, como a Warner faz com os desenhos antigos, eles trancaram a obra no cofre e jogaram a chave fora. Você não encontra a Canção do Sul em nenhum lugar oficialmente. A obra sumiu da TV há décadas, e os executivos já avisaram que o filme nunca, sob hipótese alguma, vai entrar no catálogo do Disney+. Eles literalmente apagaram um pedaço da própria história só pra não arranhar a imagem de bom samaritano e de conto de fadas da Disney, o que é ridículo, porque a melhor forma de não repetir o passado é não esquecendo dele. Agora imagina fazer um jogo de terror excelente e ver seu projeto sumir do mapa por causa de um ursinho de pelúcia. Foi o que aconteceu com Devotion. O jogo estava sendo muito elogiado, mas alguém resolveu esconder um easter egg comparando o presidente da China, Xi Jinping, ao ursinho Pooh. O problema é que esse meme é mundialmente conhecido, e o Xi Jinping odeia tanto essa comparação que o personagem é censurado no país. E quando descobriram a piada, a reação foi pesada. Em pouco tempo a publicadora rompeu o contrato. Os desenvolvedores tiveram que pedir desculpa publicamente, e o jogo foi removido da Steam no mundo inteiro. O negócio ficou tão marcado que anos depois, a loja GOG tentou relançar o game, mas voltou atrás no mesmo dia por causa da pressão chinesa. Devotion acabou virando uma mídia inacessível por anos, só porque o ego de um político
crítico não aguentou uma zoeira da internet que todo mundo já conhece. Poucos jogos conseguem ser tão detestáveis quanto Y2K Apples to Murder RPG. Ele tenta ser uma obra cult e profunda, mas acaba sendo uma experiência insuportável sobre um protagonista que se acha o centro do universo. Essa obra é repleta de diálogos horríveis. Só que o maior problema não foi a gameplay ruim, mas o fato do criador ter usado uma tragédia da vida real como estética do jogo. O jogo recriou de forma idêntica o caso da Elisa Lam, uma jovem que morreu misteriosamente em um hotel em 2013. Elisa sofria com transtorno bipolar e depressão, e o jogo transformou seus surtos e alucinações reais em uma cena que ela é sequestrada por uma entidade. Usar um crime real que destruiu uma família apenas pro jogo parecer misterioso é de um mau gosto inacreditável. Essa falta de respeito com a memória da vítima destruiu ainda mais a reputação do jogo, que por si só já era péssimo. E já que estamos falando de desastres, precisamos falar sobre o que fizeram com uma das maiores franquias de terror e sobrevivência. A Netflix entregou uma das piores experiências de Resident Evil em 2022. Prometeram tensão, zumbis e a clássica essência de survival horror, mas o que chegou na tela foi um drama adolescente. Eles pegaram o vilão mais icônico da franquia, o Wesker, e transformaram num pai de família lidando com intrigas de colégio. O roteiro era tão terrível que o ápice da humilhação foi uma cena oficial de uma das personagens tentando ser irônica e solta uma piada sobre conteúdo adulto de Zootopia. I mostly just read Zootopia porn, so... Parece até que os roteiristas fizeram isso pra irritar os fãs. Além disso, tem aquela cena ridícula da mulher dançando e o Wesker no flashback dando uma de Blade o vampiro. A revolta foi tão pesada e a audiência despencou tão rápido que a Netflix cancelou a série com pouco menos de um mês de estreia, trancando essa aberração no fundo do catálogo pra tentar esquecer que um dia ela existiu. Zé da manga! A dublagem deveria servir pra nos familiarizarmos e termos compreensão melhor da obra, mas em Dragon Maid virou motivo de briga. O vexame aconteceu na dublagem americana, onde a dubladora Jamie Mark e sua equipe resolveram que o roteiro original não era moderno o suficiente. E em uma cena boba, a personagem Luco apenas dizia que trocou a roupa porque os outros estavam reclamando. Mas a dublagem enfiou um discurso sobre exigências da sociedade patriarcal na boca dela. What are you wearing that for? Oh, those pesky patriarchal societal demands were getting on my nerves, so I changed clothes. Give it a week, they'll be begging you to change back. Pra quem não sabe, esse é um termo usado pra reclamar que o mundo é dominado por homens e que eles opõem as regras às mulheres. O problema é que do nada uma deusa dragão milenar virou uma militante do Twitter sem motivo nenhum. E quando os fãs reclamaram dessa forçação de barra, a dubladora ficou de birra e começou a bater boca com todo mundo no Twitter e disse que quem quisesse fidelidade, que fosse aprender japonês. E claro que isso fez todo mundo odiar essa dublagem. Quando a Crunchyroll anunciou X-Arm, a promessa era gigantesca. Eles venderam a obra como o próximo nível de animação 3D, um projeto original que iria revolucionar a indústria e redefinir o CGI nos animes. Só que quando estreou, a promessa virou uma piada. A animação é horrorosa, o CGI parece não ter tido nenhum polimento, entregaram cenas de ação duras, movimentos completamente robóticos e uma direção visual sem vida. Todo o dinamismo e fluidez que você espera de um anime simplesmente não existe ali. O que era pra ser o futuro virou chacota mundial, com a internet inteira zombando daquele visual bizarro que mais parece um projeto amador feito às pressas. E pra piorar, o diretor escolhido nunca tinha feito nenhum anime na vida. Ele era um profissional de filmes live action e achou que sua experiência seria o suficiente, mesmo sem nunca ter estudado sobre animação. E o público obviamente não perdoou a arrogância da produção. A reação foi uma enxurrada de memes e críticas, destruindo completamente a reputação da obra. E com o caso do High Guardian Spice, que também foi um desastre, isso ajudou a enterrar de vez a credibilidade da Crunchyroll. Se você teve um Nintendo DS ou Wii, você conhece a franquia Cooking Mama. É aquele jogo fofinho de fazer comida que todo mundo ama. Só que em 2020, com o lançamento do novo título, o Cookie Star, foi bem polêmico. Tudo começa quando a galera notou algo estranho. O Nintendo Switch fritava quando o jogo rodava. Não demorou muito pra surgir um boato que o jogo escondia um minerador de criptomoeda no código. Isso fez a internet empurrar esse boato pra frente com muita força. E o jogo foi arrancado da eShop em questões de horas depois da polêmica crescer. A questão é que a dona da marca, a Office Create, não tinha autorizado o lançamento porque o jogo estava com uma qualidade porca. Mas a publicadora, a Planet Entertainment, ignorou o aviso e lançou o projeto de qualquer jeito. No fim, a história de minerador de criptomoeda nunca foi 100% provada, e parecia mais um código mal otimizado, mas o estrago já estava feito, e a briga judicial entre as duas empresas foi tão feia que o projeto foi literalmente enterrado, e hoje o jogo é um item raro de colecionador. Mas é isso, jovens, esse foi o vídeo sobre projetos que foram enterrados. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela sua atenção e até mais.